Quem acompanha nosso canal já percebeu que aqui não tem frescura. A gente fala do pessoal da direita, do pessoal da esquerda, de cima, de baixo, do centro, de libertário, de conservador, de progressista. A gente fala de todo mundo. A gente já publicou vídeos sobre o Adam Smith, sobre o Karl Marx e agora na nossa terça sociológica, atendendo a pedidos, nós vamos começar a publicar os vídeos sobre a escola austríaca. Esse não é o único vídeo, então vai logo se inscrevendo para você não perder as próximas publicações. Primeiramente, é importante a gente deixar claro que a Escola Austríaca de Economia não é uma escola regularmente constituída, com prédio, com a sua sede, em que nós temos lá os seus funcionários trabalhando para a disseminação de algumas ideias econômicas. Não é bem assim, pessoal. Nós temos a Escola Austríaca de Economia porque os seus principais representantes, ou seja, alguns economistas que pensavam a economia de uma forma muito parecida, eram austríacos. E esses caras tinham uma uniformidade de pensamento que estava baseada em alguns fundamentos, alguns valores comuns que nós vamos ver aqui nesse vídeo. E como eu sempre falo aqui no nosso canal, para a gente entender determinada escola de pensamento, nós temos que entender o contexto em que ela surge. Inicialmente, nós temos aqui no século XVIII o Adam Smith e o David Ricardo fazendo com que a economia se torne uma ciência autônoma, com objeto de pesquisa e metodologia própria. E aqui, pessoal, nós temos o que se convencionou chamar de economia clássica. Na economia clássica, algo muito importante é a teoria do valor-trabalho, que diz que o preço, o preço de determinado produto, ele é determinado pela quantidade de trabalho que é empregada para construir, para fazer determinado produto. Ou seja, se eu gasto 5 horas para fazer um produto A e gasto 10 horas para fazer um produto B, consequentemente, o produto B ele é necessariamente mais caro do que o A, porque teve mais trabalho empregado para ser feito esse produto B. Posteriormente vem o Karl Marx e toda a sua crítica ao capitalismo, toda a sua teoria socialista com conceitos como alienação, revolução e comunismo. E o núcleo do seu pensamento econômico está na sua grande obra O Capital, que teve o seu primeiro volume lançado em 1867. Pessoal, apesar de toda a crítica do Marx ao capitalismo, ele concorda com o Adam Smith e o David Ricardo com relação à teoria do valor-trabalho. O Marx vai dizer que quanto a isso eles estão certos. Nós temos como fator determinante do preço das mercadorias a quantidade de trabalho que a gente emprega para produzir essas mercadorias. E aqui a teoria do valor-trabalho ela é fundamental dentro da teoria socialista, dentro da crítica que o Marx faz ao capitalismo. Pessoal, somente 4 anos depois da publicação do primeiro volume do Capital, lá em Viena, na Áustria, em 1871, o Karl Menger ele publica Princípios de Economia Política. No mesmo ano, lá na Inglaterra, o William Stanley Jevons ele publica Teoria da Economia Política. E lá na França, no ano de 1874, o Leon Walras ele publica Elementos de Economia Política Pura. Esses 3 pensadores, sem se conhecerem, sem conhecerem as publicações, os estudos um dos outros, eles publicam, eles manifestam uma nova forma de pensar o capitalismo, o liberalismo, a economia de mercado. E eles fazem uma dura crítica também ao socialismo do Karl Marx. Tudo de forma muito bem parecida, com um pensamento bem uniforme. Dessa maneira, pessoal, nós vamos ter uma nova forma de encarar o capitalismo, ofertada por esses novos economistas e diferente do que pregavam esses economistas clássicos. Daí nós temos o que se convencionou chamar de economia neoclássica ou marginalismo. Aqui nós vamos ter alguns pontos centrais comuns que caracterizam
essa nova forma de pensamento da escola austríaca, sendo que o primeiro ponto é a rejeição da teoria do valor trabalho e que em seu lugar surge a lei da utilidade marginal decrescente. A gente vai explicar um pouco melhor isso lá na frente. Bom, seguindo, nós temos esses caras dizendo que a economia ela não deve se preocupar com toda a estrutura econômica da nação, toda a estrutura econômica da sociedade. Ela deve se preocupar, sim, com o indivíduo, pois é entendendo o indivíduo que nós vamos entender a economia, as leis econômicas. Nós temos que entender o indivíduo e perceber que a sua ação, a ação humana, ela não é constante. Ela possui, no máximo, uma determinada regularidade. Sendo assim, não dá para aplicar a metodologia das outras ciências aqui na economia. A economia ela não pode produzir leis exatas como as leis da natureza. Ela não é uma ciência exata. Por quê? Porque a ação humana ela é mutável. O indivíduo, ele pensa de uma forma diferente dependendo da época e dependendo do seu contexto social. Aqui, a economia, ela não tem que se valer apenas dos dados empíricos para entender as leis que regem o comportamento econômico dos indivíduos, mas se valer dos dados empíricos é ainda muito melhor do que se valer da história econômica, de apenas estudos do passado econômico, estudos da formação da economia da sociedade ou de determinada nação. Pessoal, aqui a gente percebe que eles não estão nos oferecendo apenas uma nova forma de olhar o capitalismo, eles estão nos oferecendo uma nova forma de ver a economia. Aqui é praticamente uma nova economia que surge. Olha o que os caras dizem. Não dá para trazer a metodologia das ciências da natureza para dentro da economia. Isso é tolice porque as ações humanas não são exatas. Enquanto que todas as outras ciências, para se tornarem ciências, trazem o método empírico experimental, os caras aqui estão dizendo, olha, isso não serve na economia. Pode servir para as ciências da natureza, mas aqui isso não tem muita serventia. Deve ser até por isso, por essa forma de pensar a economia de uma maneira totalmente diferente do que era pensado dentro da academia, dentro das universidades, deve ser até por isso que a escola austríaca de economia, ela ficou à margem da academia. Ela não foi muito popularizada e não foi muito abraçada pelos economistas, pelos grandes acadêmicos do seu tempo. Mas uma coisa eles concordavam com os clássicos. A intervenção governamental, ela interfere diretamente na formação dos preços das mercadorias. E isso é totalmente prejudicial em uma economia de livre mercado. Na visão deles, se o governo intervém na economia, ele está indo em direção ao socialismo. No vídeo de hoje nós vimos os principais pontos que caracterizam a escola austríaca. A partir da próxima terça, nós vamos começar a ver os seus principais representantes, a começar pelo seu fundador, o Karl Menger.